Bom, nós vamos ler, meus irmãos, um texto muito conhecido pela igreja e pelas igrejas evangélicas, pelo povo cristão, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 30. É um texto que quase todo mês a gente lê, as igrejas leem, né, sobre a ceia do Senhor. Assim mesmo, assentados, você com a sua Bíblia aberta, acompanhem a leitura. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos acrescentou às nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela liberdade que ainda temos de poder nos congregar em Teu nome, entoar hinos de louvor e adoração ao Seu santo nome, falar com o Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Mas agora, Deus, nós lemos a Tua palavra. E pela ação do Teu Santo Espírito, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Mas eu peço a Ti, Deus, faz de mim, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, é um texto que todos nós conhecemos, muitos de nós conhecemos, e algo que já foi lido, que foi falado durante a nossa liturgia, é com relação à nova aliança. E diante do que o presbítero Olívio falou, se não fosse por essa aliança e por esse pacto que o Senhor tem conosco e que nos fez, nós estaríamos provavelmente em desespero. Mas, chegando aqui a esse texto que nós vamos meditar nesta manhã, mas só uma pequena introdução antes, no versículo 20 ao 25, eu fico impressionado com uma fala de um certo ateu antigamente, mas hoje ele é cristão, se não me falha a memória, é o Augusto Cury. Quando ele dá o seu testemunho de por que hoje ele é um cristão, ele disse que o que impressionou ele foi justamente o homem Jesus. Esse homem Jesus, que nós vemos aí do versículo 20 ao 25, sabendo que iria ser traído e não toma nenhuma providência. Quando esse que chama a atenção dele, e isso que é interessante, que é impressionante, é quando Jesus, ele vai agora a partir do versículo 26, aquilo que nós lemos. Esse texto é a última Páscoa, a celebração da última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Sabemos que a Páscoa judaica celebrada era anualmente, lembrando a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Eles tinham que fazer isso constantemente, periodicamente, e Jesus vai fazer isso e o faz junto com os seus discípulos. Sabemos que isso veio acontecer quando, antes da última praga, teria que passar o sangue ali nas portas, nas ombreiras, e a ordem era de celebrar essa Páscoa, e Jesus está celebrando essa Páscoa com seus discípulos em Jerusalém. Ele estava prestes a cumprir a essência de tudo que a Páscoa significava. Então, Jesus ele vai dar um novo significado, uma forma radical e definitiva. Nesse momento, às vésperas da sua crucificação, Jesus transformou o símbolo do Cordeiro Pascual no próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabendo o que iria acontecer com ele, ainda ele se senta com seus discípulos e vai ter aquela paciência lá, mas vai dar uma grande lição. Então, a última Páscoa é significativa, porque ele marca a transição da antiga aliança, baseada na lei e em sacrifício de animais, para a nova aliança fundamentada no sacrifício perfeito e único de Jesus Cristo. Faz essa mudança, faz essa transição. Ele vai cumprir essa determinação de
celebrar a Páscoa, mas agora ele vai dar um novo significado. Então ele se apresenta como o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele mesmo, ele é o Cordeiro. Esse evento não é apenas uma refeição de despedida, mas o fundamento sacramental de uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. Essa relação é que nós temos que ter em mente, nos nossos dias, para permanecermos firmes e permanecermos seguros nas promessas que Deus faz para nós. Essas promessas é que nós temos que ter na nossa mente. Então, a cada pedaço de pão e gole de vinho, Jesus estava profeticamente e literalmente selando o destino da humanidade e oferecendo um novo caminho para a comunhão com Deus. Hoje nós temos, pela graça, o que? Livre acesso à presença de Deus. Na hora e em qualquer lugar, onde estivermos, e na circunstância, na situação que a gente estiver, nós temos essa condição de parar e falar com Deus. E chegar até Deus. E como já foi falado aqui, no tempo em que nós vivemos, é que realmente nós temos que estar em íntima comunhão com Deus, mas isso é possível justamente por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Porque se não fosse isso, nada poderia ser feito. Quando nós olhamos, irmãos, o versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. O pão era um alimento básico na cultura judaica. E a minha esposa, ela sempre está me falando alguma coisa, porque, irmão, sinceramente, se eu ficar 3, 4 dias só com pão e café, eu passo tranquilo. Eu não tenho problema nenhum. Há muitos anos atrás, ela viajou e quando ela voltou, o padeiro falou assim: por que a senhora voltou? Seu marido vinha aqui, comprava pão de café da manhã, almoço à tarde, mas eu como pão que uma beleza. Eu gosto de pão. Não tem, e ainda mais o nosso pãozinho francês, quentinho, é uma beleza. Então, quando fala assim de pão, eu fico tranquilo porque eu sou sustentado. Ainda mais com o pão que é Jesus Cristo. Então, o pão era esse alimento, na Páscoa, especificamente, era o pão ázimo, sem fermento, que simbolizava a pureza e a pressa na saída do Egito. Jesus toma esse pão comum, dá graças, parte e faz o quê? Oferece aos seus discípulos. Ele vai oferecer, ele vai compartilhar com os seus discípulos. Então, quem é discípulo de Jesus hoje é que tem esse privilégio de receber desse pão. E ser sustentado. Quando Jesus diz, isto é meu corpo, ele não está falando de uma transformação literal do pão em carne, mas de uma representação viva. O pão partido simboliza seu corpo que seria partido na cruz. Ele está falando isso, ele está fazendo isso com os seus discípulos, mas sabendo que já vai chegar o momento de ir até a cruz. Se fosse um homem comum, teria desistido, teria tentado mudar o plano, mas ele não. Ele continua com o plano que é de Deus e o plano que ele tem que cumprir. Seu corpo seria oferecido como um sacrifício perfeito e definitivo para redimir a humanidade dos seus pecados. E o que falta para a nossa humanidade ainda hoje é conhecer esse Jesus. Porque tudo o que acontece à nossa volta é por causa do pecado. É por causa do pecado. E nós também, com a nossa humanidade, com a nossa falha, volta e meia nós estamos pecando. E eu costumo dizer o seguinte, quem dirige, quem anda de carro ali, eu creio que é um dos que mais a gente peca. Porque qualquer coisa que alguém fizer à nossa volta na direção, a gente já logo pensa. E não pensa coisa boa também não. Então tem que pedir perdão na hora. Nesta hora eu estava vindo para cá, alguém fez um negocinho meio errado e eu já... Opa, Deus me perdoa, purifica minha mente e o meu coração, estou indo à casa do Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, ainda no versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo o quê? Tomai e comei. Essa frase implica uma participação ativa
Não é apenas observar, mas internalizar o significado desse sacrifício. Comer o pão é identificar-se com o corpo de Cristo, com sua morte sacrificial e com a nova vida que vem dela. Essa nova vida que você e eu temos. E se você não tem, tem a oportunidade de ter, ao crer em Jesus Cristo. Então, é com essa nova vida que vem dele, é um convite à união profunda com ele. Amados, se uma coisa que nós temos que ter nesses últimos tempos é essa união, essa relação com Jesus. De estarmos ligados de todas as formas, que nada nos separe, como já foi cantado e como foi dito, que nada nos separe do amor de Deus. Dessa relação com Deus, dessa comunhão com Deus. Então, tomar e comer, e Jesus oferece justamente para ter essa comunhão, essa ligação com o nosso próprio Deus. Porque eu penso assim, cada dia que passa, nós estamos mais perto de estar eternamente com Ele. Cada dia que passa, nós estamos mais perto de a igreja ser levada à presença dEle. Mas precisamos dessa relação, dessa comunhão, dessa união profunda com o Senhor. Tempos não são fáceis. E o bombardeio intelectual para com a nossa vida como cristão, para nos afastarmos, não tem nome, não tem tamanho como que nós somos bombardeados. Né? Mas o versículo 27 e o 28 vai falar agora, a seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O vinho, o fruto da videira, também era parte integrante da refeição pascal, simbolizava alegria e bênção. Na Páscoa judaica havia 4 cálices, cada um com um significado particular, relacionado às promessas de Deus, que era tirar, livrar, redimir, tomar para si o seu povo. Jesus toma um desses cálices e atribui a ele um significado revolucionário. O sangue é um elemento central na teologia bíblica. E nós vemos lá em Levíticos, diz assim a palavra de Deus, porque a vida da carne está no seu sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Era essencial nos rituais de sacrifício para a purificação, o sangue. A aliança original no Sinai foi também selada com sangue. Êxodo fala assim, então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, é tratado e é colocado no Antigo Testamento o sangue. Jesus declara que seu sangue é o sangue da nova aliança. E não apenas isso, mas da nova aliança. Ele está apontando para o cumprimento da profecia de Jeremias sobre um novo pacto. E quantos pactos são feitos diariamente? Esse conflito que temos ali agora, não foi feito um pacto, uma aliança ali com Israel, Estados Unidos e Israel? Olha só. Mas acontece que Jesus, ele fez esse novo pacto, e disse, é a nova aliança, e está apontando para a profecia. O sangue de Jesus, diferente do sangue dos animais, é perfeito e suficiente para a remissão dos pecados. Nós não temos que fazer nenhum tipo de sacrifício. Por quê? Porque Jesus já fez ele, e o fez perfeito. Não há nada que tenha que ser acrescentado. Eu acho que a única coisa que nós temos que fazer, e não acho não, eu tenho certeza, é sermos obedientes e nos apegarmos a essa nova aliança que ele fez, a essa nova redefinição da Páscoa, agora que nós temos com a participação do pão e do cálice. Mas estarmos firmes, alicerçados, é a remissão dos pecados. Então, a palavra remissão significa o quê? Perdão. Significa libertação, cancelamento de dívida. Nós não temos que pagar nada pelos nossos pecados, já foi pago. Cancelamento de dívida, está anulada a sua dívida.
Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? É difícil, né? Mas Deus nos dá essa experiência. Você chegar a um lugar e falar assim, olha, você não deve nada, mas você sabe que você deve. Isso aconteceu com um amigo, aconteceu com a gente já algumas vezes. Né? Há muitos anos atrás, eu cheguei no seminário, falei com o diretor, falei assim, venho aqui pagar a minha dívida das mensalidades que eu estava devendo. Aí ele era engraçadinho, ele falou assim, o que você está devendo, Oscar? Estou devendo, pastor, estou devendo mensalidade. Não estou sabendo nada, não. Falei, se o senhor não pegar o dinheiro, eu vou embora. E ficou brincando comigo. Eu estava devendo 2 meses, 3 meses de mensalidade do seminário. Aí depois falou assim, senta aí, Oscar, fica quieto. Pagaram suas mensalidades e pagaram mais 3 mensalidades para frente. Falei, rapaz, que coisa boa. Eu tinha ganhado uma oferta. Aí chegam no seminário para pagar a minha dívida e o diretor diz assim, você não deve nada, Oscar. Falei, graças a Deus. Eu fico feliz porque de saber, a nossa dívida foi paga. No nosso noivado, no nosso casamento aconteceu a mesma coisa. Estávamos comprando uma geladeira a perder de vista. Chegou lá para pagar as prestações. Não, alguém pagou. Coisa boa. Que coisa boa, né? Chegar lá e falar assim, sua dívida está paga. Então, o que acontece? A remissão dos pecados, a nossa dívida foi cancelada, nós não devemos nada. Isso que tem que alegrar o nosso coração. Nós temos que andar e caminhar com o Senhor. Não temos nada que ficar pagando promessas ou coisa parecida. Né? Então, a frase agora, em favor de muitos, não significa que a salvação é limitada a um grupo seleto, mas que ela está disponível a todos os que aceitam. Jesus veio para oferecer salvação a todos os povos, nações e línguas. E a responsabilidade nossa, a responsabilidade da igreja, de levar essa mensagem. Cabe a nós anunciar esse id, anunciar as boas novas. Beber do cálice, irmão, é participar da nova aliança selada pelo sangue de Cristo. É aceitar o perdão dos pecados oferecidos por seu sacrifício e entrar em uma nova relação de pacto com Deus. Medida por Jesus, é um ato de fé, reconhecimento do poder purificador do sangue de Jesus. Fazemos parte disso. Você faz parte disso. Agora, avançando lá para o versículo 29. Eu gosto desse versículo 29. Eu gosto demais desse versículo 29. Porque se você olhar, você vai ver aí, diz o quê? Digo-vos, vamos ler juntos? Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Aqui nós temos uma promessa. Temos uma promessa e essa promessa e tantas outras é que tem que alegrar o nosso coração, tem que renovar a cada dia, a cada manhã, certo? Saber que Deus é que faz as promessas, Jesus faz as promessas, Ele falou com seus discípulos, digo que desta hora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco. Vai acontecer. Isso vai acontecer, isso é uma promessa. Quantos pactos e alianças e promessas são feitas todos os dias e todos são quebrados. Mas o que Jesus promete, Ele cumpre. O que Ele falou se cumpriu e vai se cumprir com você, com a igreja, conosco. Então, se Ele disse que até aquele dia eu hei de beber novo convosco, isso vai acontecer. E quem é que vai participar disso? Os seus discípulos. É por isso que nós temos que ter claro na nossa mente que eu sou discípulo de Cristo, que você é discípulo de Cristo. Porque para os discípulos, para a igreja, para aqueles que confessam, é essa grande promessa que nós temos aqui. Como eu disse, esse versículo, gosto dele, me chama a atenção porque temos essa promessa que vai estar no futuro. Aponta para a consumação de todas as coisas no seu reino. Ele está declarando que esta será a última vez que participaria da Páscoa judaica, nesse formato terreno como ele estava participando, mas que haverá uma futura ceia, uma celebração no reino de Deus. Em Apocalipse
Apocalipse capítulo 19, versículo 9, diz assim: então me falou um anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentam, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqui é que nós vamos estar reunidos. É nesse momento. Bem-aventurado aqueles que são chamados. Você é chamado? Como disse o Arival, posso ouvir um amém? Amém. E se você não é ainda, preste atenção que pode ser que está sendo chamado para fazer parte desse rebanho, para fazer parte dos discípulos de Cristo, para que naquele dia estejamos todos juntos, né, com Ele, né, como disse no final do versículo, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Estaremos lá. Quando Cristo retornará em glória e estabelecerá seu reino, ali é que nós estaremos. A ceia do Senhor, portanto, não é apenas uma recordação do passado, uma celebração do presente, mas também uma antecipação gloriosa do futuro. Ela serve como um lembrete da nossa esperança e da promessa da sua volta. Participar da ceia é declarar não apenas a morte do Senhor, mas também a sua vinda, em um ato de expectativa e esperança escatológica. Isso vai acontecer com quem? Com os discípulos. Só com os discípulos. Só com aqueles que são chamados. Conta uma história, né? Que queriam identificar aqueles que eram crentes, aqueles que eram cristãos. Então, os espiões vão na igreja e falaram que era fácil identificá-los. Aqueles que pegassem tomassem o cálice e o pão, esses são os cristãos. Esses são os que realmente têm um compromisso com Deus. Esses que são aqueles que estão fazendo parte da aliança. E você faz parte? Acerte sua vida. Ajustemos a nossa vida para fazermos parte. E por último, por isso que eu disse no início, Jesus é maravilhoso. Ele nos ensina tantas lições. Ele nos coloca, certo, da forma, nos encoraja. Porque eu disse que no versículo 20 ou 25, ele está ali com aquele que o iria trair. Aquele que o iria trair. Ele poderia ter mudado de plano, poderia ter feito qualquer coisa. Não faz. Segue em obediência ao Pai. Participa, parte o pão, compartilha o cálice. E agora, vemos aí no versículo 29 a promessa. Sabendo que cada momento que vai passando, ele está mais perto daquele momento de chegar até a cruz. E no versículo 30 ele faz o quê? Continua a sua caminhada e diz o quê? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ele vai caminhando, ele vai andando e sabe que está chegando o momento da sua morte. Mas não desiste. Não recua. Agora ele vai louvando a Deus. É provável que esse hino cantado fosse o Salmo 113 até o 118, né? Mas é impressionante que mesmo sabendo, como eu já disse, o que esperava, a traição, o sofrimento, a morte, Jesus e seus discípulos encerraram a refeição com um cântico de louvor. Isso demonstra a submissão à vontade do Pai, a sua confiança inabalável. É a lição que nós temos que ter. Ter confiança em Deus, nas promessas de Deus, é saber que tudo aquilo que Ele nos prometeu vai se cumprir. Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nada. Não sei se vocês vão concordar com o que eu vou falar. E se você não concordar, depois você me chama num cantinho. Deus, para mim, tem 4 respostas. Sim, não, espera. Mas se eu falo só 3. E a quarta? A quarta é, vem cá, meu filho. Vem descansar comigo. E é aí que nós temos que estar preparados. É aí que nós temos que estar prontos.
A igreja está orando, como o presbítero falou, né? Pessoas doentes, pessoas que estão com problemas. Deus está dando resposta, sim, não espera. Ou pode chegar um momento que vamos ficar tristes, falar assim, meu filho, vem, descansa comigo. Mas Deus tem promessa para nós. Não vamos desistir. Não vamos nos desesperar. E, meus irmãos, a transição da comunhão da mesa para a agonia no jardim e em seguida para a cruz é um movimento que culmina no sacrifício de Cristo. A serenidade do cântico, contrastada com a iminente traição e sofrimento, ressalta a soberania de Jesus. Para terminar, pelo menos 2 lições aqui que podemos deixar. Para pensar nessa semana que nós temos aqui. Renovação e gratidão e adoração a Deus. Não é o momento hoje, mas já se aproxima, né? Participar da ceia deve ser um ato de profunda gratidão. Somos lembrados do imenso custo da nossa salvação. Você custou caro. Nós somos caros, né? Muito dinheiro. E o povo gasta dinheiro e paga cada coisa. Vocês estão vendo aí, né? Um golinho de uísque vale uma fortuna. Mas a nossa vida custou o preço do Filho de Deus. Somos caros. Meus amados, outra coisa, uma lição que nós temos aqui, é o fortalecimento da nossa fé e a esperança. A promessa do retorno implícita na ceia alimenta a nossa esperança e nos dá ânimo para perseverar nas dificuldades, sabendo que o reino de Deus um dia virá em sua plenitude. É uma fonte contínua de encorajamento. A palavra de Deus em Mateus 24 diz: e por se multiplicar a iniquidade e o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus queridos, se nada ficou, que fique na sua mente. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. O que nós temos que fazer? Perseverar. O que eu tenho que fazer? Perseverar. Porque quem faz a promessa não sou eu, é Jesus.